Quando você isola as pessoas, vocês não acreditam, gente. É um terror, é um pavor o que elas falam, o que elas sofrem. Um pavor. É desumano, desumano. Né? Aí eu fico me perguntando, vou voltar aqui para não me estender sobre isso. Vamos lá para a história. Eu fico me perguntando, nossa, por que aqueles malditos, aqueles plebeus quiseram o patriarcado dentro da família para se igualar aos outros que tinham status? Deu para entender por quê? Então, aquilo que no início eu estava falando, quando nós começamos, que a Ineida falou, é assim, o problema de estudar a história é que é uma catarse o tempo todo, é uma angústia o tempo todo. Porque você fala, quem diria, né? Que as pessoas, de repente, sem saber, estavam criando toda uma violência contra a mulher, acreditando que, na verdade, estavam lutando por direitos. Deu para entender o que eu quis dizer? E isso é muito angustiante, porque a gente quer melhorar as coisas. E aí a gente descobre que, na verdade, a nossa origem é complicada, né? A nossa tradição... Mas a gente tem que enfrentar, dá para entender? Eu tenho que estudar isso, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que saber que foi assim. Porque não adianta esconder a cabeça debaixo lá da terra, que nem a avestruz. A avestruz, né, tem uma cabecinha desse tamanho e um corpão enorme. Ela enfia a cabeça na terra achando curião, não a vai ver. E na verdade deixou tudo para fora, que é o grande corpo, que é tudo curião, na verdade vê. Porque o que não via era a cabeça, porque é pequenininho. Dá para entender a metáfora, né? É sempre bom explicar, sempre falar. Não é por causa do... A curião quer mesmo é comer o corpo, não é comer a cabecinha dela. Tá bom, todo mundo já entendeu, já. Tá bom. Depois de Roma, tudo bem, gente? Roma, depois cristianismo. Aqui foi a maravilha das maravilhas, mas eu jurei que não ia falar hoje sobre isso. Eu vou pular essa parte. E a doutora aqui está me cobrando, você viu que lá em casa é democrático, vocês viram como é que é? Ela está me cobrando aqui o tempo todo para eu falar do recesvindo. Então é o último capítulo. Não é maravilhoso esse nome? Achei. Leovigildo. Leovigildo, então. Não dê esses nomes para filhos, pelo amor de Deus. Faz uma homenagem ao Sacadura. É brincadeira, né? É Sacadura também. já é complicado, né? O pessoal me chama de sacamore, né? Aí, quando eu era mais novo, não era Sacadura, era outra coisa que me chamava. Tem criança agora, não pode mais falar desse É, patriarcado. Mas, nos aproximando da nossa história, são pontos relevantes, tá bom? Coisas assim que eu achei que era mais interessante. Bem, o nosso direito brasileiro é uma tremenda uma confusão por causa da nossa origem ibérica. O Sérgio Buarque da Holanda, não é, Góis? Tem tese lá da matriz ibérica, da cordialidade por causa do português. Né? Na verdade não é por causa do português, é por causa dos ibéricos, que é um pouquinho só de França, mas Espanha e Portugal. Essa coisa da família, do familiar. Bem, quando o Império Romano se dividiu, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, não é isso? Constantino, vou ter que ter cuidado. Constantino decidiu fazer, né? É toda uma história meio estranha, mitológica, etc. Enfim, o Império Romano virou cristão. Os primeiros anos do cristianismo no Império Romano é uma tremenda uma bagunça, porque são muitas seitas cristãs. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Minha sugestão, leia o Voltaire. Voltaire tem um livro que é O Túmulo do Fanatismo. Vocês vejam, ali ele conta todas as seitas cristãs que existiam no começo do cristianismo, logo depois do Constantino. Eram tantas e brigavam tanto que os próprios imperadores ficaram com medo de que iam destruir o império por causa de tanta briga por causa da religião. Quando eles tentaram reverter, já não dava mais. O cristianismo já tinha se espalhado. Esse é o motivo pelo qual nós somos cristãos. Não é? Eu sempre gosto de brincar que a gente fala mal dos imperadores romanos, mas lembre-se, somos cristãos por causa dos imperadores romanos. Temos legislação e ordenamento jurídico por causa dos imperadores
romanos. Temos a noção de cidadania por causa dos imperadores romanos. Foi o Império Romano que criou para nós os fundamentos das coisas que depois a Idade Média fechou, mas o Renascimento vai reconstruir. Dá para entender? Depois do Império Romano, existe a divisão do Ocidente e do Oriente. O Império do Oriente continuou lá em Constantinopla, né? Por muitos séculos ainda, mas o Ocidente, que é a nossa história, se desfaz. Ficou o Papa em Roma para tomar conta do mundo de cá, que é o nosso lado, né? Os bárbaros vêm, tomam conta de Roma, também as legiões romanas praticamente já não existiam mais ali. O Papa tenta defender a cristandade, faz alianças com esses povos bárbaros, né? Que são bárbaros, na verdade, só porque falavam uma outra língua, não tem nada a ver com cultura, apesar que a gente acha que tem, mas não era isso o problema. Era só a questão da língua. Na verdade, eles até tinham uma cultura muito avançada para eles. Eles vêm para a Península Ibérica, o Papa tenta manter alianças aqui para que isso, né, para que a cristandade não morra, porque na verdade o Papa não está interessado em manter mais Império Romano nenhum, isso já foi. E essas alianças fazem com que esses povos se convertam ao cristianismo e tomem conta da Península Ibérica, que seria Espanha e Portugal, né? E esses povos, o principal que acabou se estabelecendo, e que inclusive eles brigaram entre eles dentro da Península Ibérica, foi o tal dos visigodos, se não estiver errado, é isso, né? Tinha godos, suevos, astrogodos, tinha um monte de povos bárbaros. E os visigodos ganharam desses todos, aliados do próprio Papa, o Leovigildo, que é um desses reis cristãos bárbaros, mas que é visigodo, mas que é cristão, tem o selo do próprio Papa. Ele fala em nome do Papa na Península Ibérica. Por aí vocês vejam a nossa tradição cristã onde começou. Começou desses povos que vieram para cá. Bem, esses povos conseguiram se estabelecer ali. Os visigodos tomam conta praticamente toda a Península Ibérica. Eu só quero dar uma certa ideia do que é o nosso direito. Então, por favor, entendam por que eu tenho que falar isso, não é? Inclusive o pessoal aí que está estudando antropologia brasileira, entenda a nossa família, né? Os reis cristãos então começam a estabelecer, com a autorização do Papa começam a formar os reinos e as divisões feudais, tudo bem? Dá para acompanhar o que está acontecendo. E existe, desde o século VIII, existem as invasões dos árabes, que a gente lá na Península Ibérica chama de mouros, né? Esses reis cristãos começam a expulsar os mouros para a África de volta, né? E aí nasce o grande império da Ibéria, que é o Império Espanhol. Portocali era, na verdade, um pedacinho de terra lá, como eu gosto de falar, onde a Segônia me deixou, né? Porque eu vim da Dinamarca, né? Eu fui concebido na Escandinávia. E era para eu nascer no Canadá. Mas o que aconteceu é que a Segônia cansou, desceu no último promontório que existe, é assim que fala, promontório. Inclusive o promontório de Sagres, ao sul de Portugal, é de onde saiu as caravelas para descobrir o Brasil. Obrigado pela risadinha. Porque a história é pesada, gente. Eu preciso fazer um pouco aqui de terapia, porque a coisa é complicada, né? Um português falando de Brasil, falando mal de Portugal e do Brasil também. Né? Haja terapia, eu desisti de fazer terapia, porque ninguém ia dar conta disso aqui mesmo, né? E depois de ter vivido vários anos na África, piorou mais ainda. Quando ela descobriu que eu tinha vivido na África também, ela desistiu também. Eu falava, ela dormia. Eu falei, doutora, eu não volto mais, a senhora me desculpe, mas... Porque ela reconheceu que era muita loucura para uma análise só, que ela tinha que multiplicar o preço por 2. Eu falei, ela não dá para pagar mesmo, né? Não dá mais. Dispensei, ela tentou, ligou lá para casa, falou, português você não vai voltar? Eu falei, não, virei africano. E aí ela não, africano eu acho que eu não consigo acompanhar. Eu falei, eu não voltei mais, doutora, mas eu vou arrumar a minha vida, depois eu volto com dificuldade de comum. E é verdade também. Aqui é assim, a gente fala tudo, né? Não tem problema nenhum. Só chora, ri, né? Mas então, tá bom, vou voltar, vou falar sério. O que aconteceu? Aquele pessoalzinho que ficava na beira do Oceano Atlântico, ou seja, Porto Cali, né?
aquele pessoal tinha uma língua diferente, falava diferente. E eles decidiram seguir o maluco de um príncipe que disse: vou tornar esse troço independente. O problema é que Espanha, o rei espanhol e os reis espanhóis nunca aceitaram. Vocês já vão entender o que isso tem a ver com os códigos. Tudo bem até aqui? Então, a briga de Portugal e Espanha é muito lá para trás. Eu estou falando isso aqui no século IX, no século X, tá certo? Da nossa era. Portugal só vai se tornar independente em 1143, século XII. Tudo bem? Quando Portugal se torna independente, tem um código que vigora nos reis espanhóis, chamado Código Visigótico. Dá para entender? Código Visigótico. Que é uma mistura do quê? Das tradições dos bárbaros, com o direito romano, que era o que existia quando eles chegaram, e mais uma pitada de direito canônico da igreja. E isto era o visigótico. Espera que vai ficar pior. O visigótico, no mínimo, já tinha 3 coisas misturadas. O código de Justiniano, o Códex, tinha o direito canônico, porque quando os imperadores romanos vão para lá, para o Oriente, o que fica tomando conta é o Papa, não foi isso? Portanto, qual é o direito? Ele desenvolveu um código dentro do Vaticano, que seria hoje o Vaticano. Então, esse chama-se direito canônico. Né? E tem as próprias tradições que eles trouxeram lá do Oriente. O Leogivildo fez um código. Antes dele, 2 outros reis convertidos. Como que eu falei há pouco? Esqueci o nome dele. Recém-vindo? Não, anterior, lá o... Aqui eu ia dar um nome mais bonitinho para vocês colocarem nos vossos filhos, mas eu esqueci o nome dele. O Leogivildo tem 2 códigos na Península Ibérica. Um código visigótico que vigorava para os povos novos e o código do direito canônico que vigorava para os autóctones, os que tinham nascido na Península Ibérica. Tudo bem? Tem 2 códigos. O visigótico, que é uma mistura já, mas só vigora para os descendentes dos visigodos, e tem um código, que era o direito canônico, que vigorava só para os que tinham nascido ali. Tudo bem? O Recesvindo juntou. Então, depois do Justiniano, que juntou no Códex todo o direito romano, o Recesvindo é o primeiro que junta e faz uma compilação na Península Ibérica. Ele juntou para não ter 2 códigos na Península Ibérica. Recesvindo é fundamental para nós. Esse código foi assinado embaixo pelos reis espanhóis. Dom Filipe assinou embaixo. Tratado de Zamora. Tudo bem até aqui? Agora Portugal quer se separar da Espanha. 1143 é reconhecido. Tudo bem? A independência. Que direito vai vigorar em Portugal? Deveria ser o tal da Lei del Fuego, que o Dom Filipe da Espanha tinha assinado. Código visigótico, juntou com o direito canônico, virou a Lei del Fuego, assinada pelos espanhóis. Portugal se torna independente. Vocês acham que eles iam seguir o código do rei espanhol? Não. Os nobres e os reis portugueses nunca quiseram seguir aquele código, que seria uma subserviência à Espanha. Isto em casa chama-se orgulho português. E acreditem que eu sei o que eu estou falando. Isto chama-se, se eu falar isso para o meu pai vai falar. É isso mesmo. Certo? Que código vigora em Portugal, então, se eu não aceito o código do espanhol? Nenhum. Agora prestem atenção. Como assim, professor? Nenhum. Durante 2 séculos não teve código nenhum. O que é que vigorou em Portugal? Os costumes, direito consuetudinário. Aonde ele é exercido? Nos conselhos das províncias. A estrutura política de Portugal até hoje é provincial. Tem distritos e tem um conselho por província. O conselho administra a província. Ali eram feitos os julgamentos. Quem é que tomava conta do conselho? Os mais nobres, donos de terras. E o povão entra junto. Em Portugal, o povo sempre esteve dentro dos conselhos. Poderia só para fazer número. Mas qual é a ideia? A ideia é que um príncipe poderia dizer em Portugal para um servo:
que você é meu servo. Por quê? Porque a identidade de Portugal é a independência e a liberdade da Espanha. Se um nobre não segue o código espanhol, nenhum servo pode seguir um código de nenhum nobre, porque não faria sentido. Dá para entender o que eu estou fazendo entender? O que é que você põe no lugar? Costumes. Aonde os costumes são na nossa sociedade transmitidos e administrados? Qual é a primeira instituição que faz isso? No nosso mundo atual ainda, onde os costumes são imediatamente passados? Na família. Tudo bem? Então, onde está o direito português nos primeiros séculos da nossa formação? Na família. Estão entendendo aí, pessoal do segundo semestre agora? O que é o Sérgio de Holanda com a matriz ibérica da cordialidade familiar ibérica? A família. Ali esteve o direito de Portugal até as ordenações. Brasil. A família. O problema do favor no Brasil é nós achamos aqui como Portugal durante séculos viveu. É acordos familiares, onde mesmo as classes mais baixas não se reportavam um código frio e objetivo, mas se reportavam a relação familiar. E onde o próprio plebeu que trabalha como vassalo da terra não se vê como vassalo, e o príncipe não o trata como vassalo. Daí que alguns historiadores dizem que em Portugal não existiu Idade Média. Porque a característica da Idade Média é deixar claro a obediência de vassalagem e a suzerania sobre a vassalagem numa relação de classe bem estabelecida. Que é a matriz que a gente aprende a ser sociais na França, com matriz francesa e inglesa. Só que lá no pedacinho do promontório, isto durante séculos não existiu. E não existiu por uma questão de orgulho. Porque para eu instituir um código, eu tinha que o criar ou copiar dos espanhóis. Os espanhóis não dava para criar. E não criaram. Portugal decidiu viver consuetudinariamente através da relação familiar. Que aí já não é mais uma relação interna à família. É uma relação também externa. Vocês me entendem? Ela é familiar porque ali dentro se passam os costumes. Mas quando o próprio vassalo vai para o conselho para julgar alguém, ele se coloca ali como se não fosse vassalo. Ele ali aparece como sendo uma classe com tanto prestígio quanto o próprio senhor dele. Óbvio que na prática não é isso. Estou dizendo que ele se coloca. Ele cria essa mentalidade. Entendeu? De uma relacional entre indivíduos e entre pessoas, que não é um relacional político orientado pela Constituição. Não é uma orientação jurídica. E continua não sendo, mesmo depois da Revolução Francesa. Roberto Amata diz que no Brasil nós nunca criamos a Revolução Francesa. Nós não temos aqui. A modernidade não chegou ao Brasil. E não chegou por causa disto. Estou tentando mostrar historicamente, pelo menos até onde você conseguiu pesquisar até agora. Vocês me entenderam? Sim? Isso vai ser importado para cá, obviamente, por causa do descobrimento. Quando é que começa a surgir o direito português, então? Em 1200, no final do século XIII, começo do século XIV, um rei Dom Dinis decide abrir uma universidade em Coimbra de direito. Mas não temos código, o que é que nós vamos ensinar? Direito canônico. Foram lá no Papa, pegaram o direito canônico e trouxeram para a Universidade de Coimbra. Vai vendo. Quer que eu faça todo o resumo de tudo que está no nosso código? O que é que se ensinou durante séculos em Portugal como direito? Direito canônico. O que é que aconteceu em Portugal? Saiu do consuetudinário, das relações que não são relações claras de suzerano e vassalo, saiu-se do familiar, do relacional, e cai no quê? Direito da Igreja de Roma. Olhe para as ordenações que vão ser escritas depois. Só tem ordário. Lei caudária, que estava no Código Visigótico, aparece. O que é lei caudária? Põe o braço dentro da água fervendo. Depois de meia hora tira. Se o braço estiver intacto, você é inocente porque Deus te protegeu. Ordário. Igual ao que o Egito fazia. 40 séculos antes de Cristo. Nossos códigos estão assim. Nossos primeiros códigos
Ordenações, primeiros códigos portugueses. Ordenações, primeiros códigos no Brasil. O que é que eles são? Direito canônico, tradição de código visigótico, consuetudinário, juntaram isso tudo, virou ordenação. E o mais, que eu sempre brinco, e o mais esdrúxulo desta, tudo bem até aqui? Agora daqui para frente vocês comecem a pensar o que é o nosso direito. Por que no Brasil a gente diz leia para os inimigos? Relacional. Os amigos é na família que a gente resolve. Aqui a lei não pode vigorar, não é a nossa tradição. É que o Sérgio Buarque gostava de Portugal, então falou que isso era legal, porque isso era cordial. Isso criava uma cordialidade entre os brasileiros. Eu, honestamente, eu acho que nós até somos muito hospitaleiros mesmo com algumas questões. Mas do ponto de vista do ordenamento jurídico, é uma loucura isso aqui. E descobrir isso foi assim deslumbrante para mim, né? Impactante, porque você começa a entender por que a gente fala que lei é só para os inimigos. O povo brasileiro vai ao judiciário não é para resgatar o direito e a justiça. Ele vai lá para levar favores. Ele vai lá puto da vida porque alguém passou a perna dele. Ele não vai buscar justiça. Ele vai buscar participar do bocadinho do bolo que tiraram da boca dele. Todo dia a gente vê isso dentro dos nossos fóruns. E não é um ódio. É aí que está engraçado. Isso é que é engraçado. Não é um ódio. É simplesmente porque estão tirando de mim a oportunidade de eu me relacionar. Não sei se vocês me entendem. A questão é relacional. Eu quero fazer parte da boquinha. Eu não estou discutindo com o cara que está levando vantagem, que é corrupto, está errado. Eu não vou à justiça dizer que você está errado, que você é corrupto. Eu vou à justiça dizer que você não me deixou ser corrupto. Eu quero uma igualdade através da justiça, eu quero uma igualdade com aquilo que é desvelo, com aquilo que é corrupção, prevaricação, favor. É isso que me deixa puto no Brasil, desculpa a expressão técnica. O que me deixa chateado no Brasil, né, é não fazer parte desse relacional. Qual é a diferença? E sabem, agora vai a minha matriz para terminar. Agora estou falando de eu mesmo, de mim mesmo. Qual é o maluquice disso tudo? É que eu não fui educado para nada disso. Então eu não conseguia compreender por que, ainda que eu consiga compreender toda essa matriz ibérica e essa complexidade, porque em Portugal não existe essa propensão a achar que o relacional justifica tudo. Dá para entender o que quer dizer? Não quero ser repetitivo de novo. Pelo contrário, aquilo que as famílias portuguesas mais... Eu estou falando por mim, mas enfim, o que eu mais apanhava era quando a minha mãe e o meu pai achavam que eu, e na época se batia muito nos filhos, né? Era quando achavam que eu estava faltando a ética, que eu estava fazendo coisa errada. Vai aí um texto que acho que vocês conhecem, mas tem um texto maravilhoso do Machado de Assis que chama-se A Teoria do Medalhão, não é isso? Que eu falei aí para o pessoal. O Machado de Assis conta um conto, né? Que é bom para o pessoal, para os doutores e para as doutoras. Um aluno acabado de se formar, faz uma festa, o pai que tem grana faz uma festa, quando a festa termina ele diz, bem, agora você que é doutor, vem cá que eu vou te dizer o que é a vida. E começa a dizer para ele como é que ele vai subir socialmente. É maluco. Isto, você já entendeu o que o pai vai falar. Ele não vai falar nada que tenha a ver com lei, nada que tenha a ver com ética, nada que tenha a ver com justiça. Subir na vida, diz o pai, é outra coisa. Você tem um título na mão. Você não pensa que é esse título que vai fazer você subir na vida. O que vai fazer subir na vida é como você vai conseguir se relacionar com as pessoas, falando para elas o que elas gostam de ouvir, né? Fazendo amizades com as pessoas influentes, né? Não dizendo não, nem sim. Isso, eu nunca esqueço isso. Não diga sim nem não, porque sempre alguém vai ficar contra você. Então a gente é um povo que tem uma tendência a ficar em cima do muro. Inclusive votamos naqueles que ficam em cima do muro. O problema é que aqueles que ficam em cima... Falei demais, não foi? Não? O problema é que os que ficam em cima do muro, gente, ficam em cima do muro para nós e para qualquer outro.
eles não vão te favorecer, só está pensando nele. Teoria do medalhão. Né? É preferível abrir e dizer, olha, eu sou assim, paciência, eu gosto, não gosto. Né? Isso é muito mais transparente e ético do que... Então, tudo bem aqui? Então, assim, não quero me alongar mais, eu acho muito importante a gente entender um pouco essa matriz nossa. Então, voltar lá atrás, ver quais são as coisas fundamentais lá atrás, mas entender um pouco o que é que nós somos, qual é a nossa formação. Mas eu só queria, assim, falar o seguinte, agora, cuidado, né? Porque senão a gente começa a justificar toda a nossa maldição por causa dos ibéricos. Eu acho que também não é por aí. O inferno está nos outros. Né? Porque aí a gente começa a fazer aquilo. O problema é sempre lá. É sempre exterior a você, está sempre nos outros. Nunca está em você. Não é isso. Porque muitos outros países também tiveram uma colonização semelhante à nossa. Claro que essa bobagem de colônia de exploração, que era só bandido que vinha para cá desterrado de Portugal. Isso tudo é verdade, mas isso não é só característica brasileira. A Austrália foi a mesma coisa, os Estados Unidos tiveram a mesma coisa. Por sorte, o norte dos Estados Unidos ganhou, gente. Por sorte, por pouco, por um triz. Olhe para o sul dos Estados Unidos até hoje. Olha os Estados Unidos, eles continuam maltratando negros. Eles continuam pegando. Vocês viram o último? O último que eu vi, um policial tirou uma moça negra de dentro da sala de aula arrastando. Só porque ela parecia que não estava dando bola para a professora, ela estava falando, a professora pediu para sair, ela falou que não, o policial entrou lá dentro, o guarda da escola, sei lá, segurança da escola, arrastou a moça pelos cabelos. Isso é Estados Unidos. Vamos parar com esses discursos simplórios e banais de que foi Portugal. Isso explica algumas coisas, e eu acabei de dizer. Agora, nós não temos nada de responsabilidade. Raimundo falou, foi isso que ela falou há pouco. Né? As nossas elites gostaram disso e montaram este país só para elas. Pegaram as pessoas mais humildes, não dão instrução, não dão educação, e essas pessoas não têm outra forma de viver a não ser pendurar uns nos outros. E o problema, como eu infelizmente cheguei à conclusão, não é uma questão apenas consciente. Porque uma coisa é, eu sei que não tenho como sobreviver se não me atrelar ao favor alheio. Outra coisa é eu achar que isto é natural. Porque quando eu acho que isto é natural, é inconsciente, segundo Freud. Já está internalizado. E aí você não discute mais. O favor neste país não é mais uma estratégia de vida. É a própria vida do brasileiro. E é por isso que não adianta ficar dizendo que o problema é Brasília. Aquele que para, como a doutora falou, na vaga do deficiente físico e diz que aqui não tem ninguém agora. Aquele que não levanta dentro do ônibus para a pessoa idosa sentar. Aquele que pede recibos para levar para a escola e para o professor tirar falta. Recibos. Tudo isso provocou a corrupção. A diferença daqui para lá é nenhuma, porque quando você vai votar, você vota nesse cara que está lá. Não faz nenhuma diferença. E isto, eu não vou dizer para vocês como é hoje em Portugal, na Espanha, na nossa matriz ibérica. Uma coisa eu sei, eles deram um pulo enorme nos últimos 40 anos, e nós andamos para trás nos últimos 30. Portugal saiu da pior analfabetismo que tinha 75, de 40 anos de Salazar.